Você está ouvindo Em Segundo Plano. Sabe uma coisa que eu fico, assim, pensando? Por que tanta gente vive com aquela sensação de que tá, sei lá, sempre nadando contra a maré? Totalmente. A gente acorda cansada, passa o dia à base de café e fica com aquela vozinha na cabeça. Deveria ser mais produtiva, deveria acordar mais cedo, mas o corpo... O corpo não colabora. Simplesmente não vai. Exato. E o nosso papo hoje é justamente sobre essa briga, essa guerra silenciosa entre o nosso relógio biológico e o que o mundo moderno exige da gente, né? E para nos ajudar a entender isso, a gente tem um material incrível. Um vídeo de um cronobiólogo que explica a ciência por trás do relógio corporal e um artigo super detalhado. Que resume as descobertas do livro Internal Time, do Till Hohenberg. É um material muito rico. Muito. Então, a missão aqui é simples. Descobrir por que a gente se sente tão exausto e entender que, na maioria das vezes, a resposta não é preguiça. Não é uma falha de caráter. Não, é pura biologia. É exatamente esse o ponto. E para começar a organizar as ideias, o vídeo traz um conceito que eu achei muito útil. A gente vive sob a influência de 3 relógios diferentes. 3. O primeiro é o relógio corporal, que é o nosso ritmo interno, aquele que vem programado no nosso DNA, sabe? Ok, o nosso... O segundo é o relógio solar, o ciclo de dia e noite do planeta, universal. E o terceiro, que é o mais problemático, é uma invenção bem mais recente. É o relógio social. Ah, os horários de trabalho da escola, dos compromissos. Exato. E o grande problema, e é o que conecta as duas fontes que a gente analisou, é quando esses relógios saem de sincronia. É daí que surge um termo que a gente vai explorar bastante hoje, o tal do jet lag social. Jet lag social. Nossa, a primeira vez que eu ouvi esse termo eu pensei, é isso. Descreve perfeitamente, né? Sim, descreve aquela sensação de estar sempre no fuso horário errado, mesmo sem sair de casa. Mas assim, como é que a gente chegou nesse ponto? Nesse desalinhamento em massa? A explicação é histórica e ambiental. O vídeo lembra que durante a maior parte da nossa evolução, caçadores-coletores, agricultores, os nossos relógios, o corporal e o solar, eram melhores amigos. Melhores amigos, perfeito. O sol nascia, a luz ativava o cérebro, a gente acordava. O sol se punha, a escuridão sinalizava para dormir. Era um sistema perfeito. E hoje? Hoje a gente vive em cavernas de concreto. Passamos o dia em escritórios, escolas, casas, com uma iluminação artificial que é uma fração pálida da luz solar. Essa falta de luz forte de dia e, depois, o excesso de luz artificial à noite... Confunde tudo. Confunde tudo. Faz com que o nosso relógio interno se atrase naturalmente. E o artigo tem uma analogia para isso que eu achei fantástica. A de Moscou. Essa mesmo. Diz que sofrer de jet lag social é como se você trabalhasse para uma empresa em Moscou, mas seu corpo e sua casa estivessem em Lisboa. Você tem que seguir o horário de Moscou todo dia. Mas sem nunca sair de Portugal. É isso. A cabeça vive num fuso horário, o corpo em outro. Exato. E essa analogia é ótima porque ela destaca a diferença crucial entre o jet lag de viagem e o social. Certo. Quando você viaja, o jet lag é agudo. É horrível por uns dias, mas o seu corpo, com a luz do novo local, ele se reajusta. Ele se adapta. Verdade. Já o jet lag social, ele é crônico. Como você nunca muda de ambiente, seu corpo está numa luta constante. Ele nunca se adapta por completo. É um estresse diário, persistente. E o artigo quantifica isso, né? Não é um problema de pouca gente. De jeito nenhum. Os números do Hohenberg mostram isso. Na Europa Central, por exemplo, mais de 40% da população tem um jet lag social de 2 horas ou mais. 2 horas? Isso que significa que o corpo de quase metade da população acha que são, 6 da manhã, quando o despertador toca às 8? Exatamente. E para 15% deles, a diferença é de 3 horas ou mais. É como forçar seu corpo a acordar no meio da madrugada, todo santo dia. Nossa. Isso nos leva direto ao preconceito cultural que está por trás de tudo, né? Porque a sociedade não vê isso como biologia, vê como falha de caráter. Totalmente. Vem na hora aquela frase famosa atribuída ao Napoleão:
6 horas de sono para um homem, 7 para uma mulher e 8 para um tolo. Exato, essa mentalidade. Essa ideia de que acordar cedo é uma virtude, um sinal de força, e acordar tarde é preguiça, isso está em todo lugar. A escola começa cedo, as empresas valorizam quem chega primeiro. E aí que a ciência chega para, demolir esse mito. A pesquisa do Hohenberg é muito clara. Não tem nada a ver com força de vontade. Tem a ver com seu cronotipo. Cronotipo. Basicamente, cada um de nós tem um tipo de relógio interno diferente. Uns são naturalmente mais matutinos, outros mais vespertinos. E o melhor jeito de descobrir o seu é calcular o ponto médio do sono nos seus dias livres. Dias livres. Tipo fim de semana. Sem despertador. Exato. Quando você pode seguir seu ritmo natural. Tá. E como é que faz esse cálculo? É bem simples. O artigo dá um exemplo. Digamos que, num fim de semana, você dorme da meia-noite às 8 da manhã. 8 horas de sono. Isso. O ponto médio é metade disso, ou seja, 4 horas depois de adormecer. Então, seu ponto médio do sono seria às 4 da manhã. Entendi. E o que a pesquisa mostra é uma curva de sino. Pouquíssima gente tem um ponto médio muito cedo, tipo antes das 3 ou muito tarde, depois das 6. A grande maioria está ali no meio, entre 3h30 e 5h30 da manhã. Ou seja, não existe um cronotipo certo. Não. Existe uma variação biológica normal, como altura ou cor dos olhos. Isso me faz pensar numa outra coisa que o artigo aponta. A mídia adora criar aquela falsa batalha entre os madrugadores e os dorminhocos. Mas a comparação está toda errada, né? Completamente errada, porque a comparação correta seria entre cedo e tarde, que se refere ao horário que você dorme. E longo e curto, que é a duração. Exatamente. Uma pessoa com um cronotipo tardio não é necessariamente um dorminhoco. Ela pode precisar das mesmas 8 horas de sono que um matutino. Só que o corpo dela está programado para ter esse sono, sei lá, da 1 da manhã às 9. E não das 10 da noite às 6. Isso. Assumir que todo mundo deveria ir para a cama às 10 da noite é a origem de todo o julgamento. Ok, entendi a parte do desalinhamento. Mas, sendo um pouco advogada do diabo aqui, isso não soa um pouco como uma desculpa moderna? Ah, não sou preguiçosa, meu cronotipo aqui é tardio. É uma ótima pergunta. Para além do cansaço, que já é bem ruim, quais são as consequências reais, mensuráveis, que a ciência já conseguiu provar? As consequências vão muito além do bocejo. As fontes documentam impactos bem sérios na saúde. Pessoas com maior jet lag social, ou seja, maior desalinhamento, Sim. elas têm uma probabilidade significativamente maior de serem fumantes. Também tendem a consumir mais álcool e muito mais cafeína. Uma tentativa de automedicação, talvez. Exato, para combater o cansaço constante. E o vídeo também menciona uma correlação com a obesidade. E por que essa ligação com a obesidade? O que acontece? A teoria é que esse estresse crônico e a privação de sono desregulam os hormônios que controlam o nosso apetite. A grelina, que sinaliza a fome, e a leptina da saciedade. Ah, claro. Com esse sistema desregulado, a gente tende a sentir mais fome e a procurar alimentos mais calóricos, com açúcar e gordura, para ter aquela explosão rápida de energia que o corpo precisa. Faz todo sentido. Mas o dado que mais me chocou no artigo foi mesmo o do tabagismo. A correlação é descrita como assustadoramente certa. Assustadoramente certa. O que os números dizem? Os números são brutais. Em pessoas com menos de 1 hora de jet lag social, a taxa de fumantes é de uns 15% a 20%, mais ou menos a média. Ok. Agora, se o desalinhamento passa de 5 horas, essa taxa salta para mais de 60%. O quê? Mais de 60%? É um salto gigantesco. É absurdo. Quer dizer que o simples fato do nosso horário estar desalinhado pode ser um fator de risco tão grande para começar a fumar? Parece que sim. E o fascinante é a ligação que o artigo faz com a adolescência. Biologicamente, a adolescência é a fase da vida em que nosso relógio mais se atrasa. A gente vira uma coruja total. Total. E, ao mesmo tempo, é a fase em que o relógio social, a escola, nos puxa na direção oposta, forçando a acordar mais cedo do que nunca. O resultado é um desastre. Um desastre. Os adolescentes são o grupo com o maior jet lag social de todos. E, não por coincidência,
é a idade em que a maioria das pessoas experimenta o primeiro cigarro e começa a fumar, Ou seja, o jet lag social vira um estressor crônico. que pode tornar comportamentos de risco mais prováveis. E isso nos leva direto para o caso dos adolescentes, que é onde esse conflito fica mais evidente. Eu me lembro perfeitamente, na minha adolescência. Da hipótese da discoteca. Exatamente. O artigo chama assim: a ideia dos adultos de que se eu simplesmente fosse para a cama mais cedo e deixasse de sair à noite, todos os meus problemas de sono estariam resolvidos. Uma hipótese que a biologia desmente por completo. Não é uma questão de escolha. O ritmo circadiano de uma adolescente está fisiologicamente atrasado. Então, pedir para um adolescente dormir às 10 da noite é como... É como pedir a um adulto para dormir às 7 da noite. O corpo dele simplesmente não está pronto para o sono. O artigo até usa o cronotipo para definir o fim biológico da adolescência. E quando seria isso? É quando o relógio atinge o seu ponto mais tardio e começa lentamente a adiantar de novo. Isso acontece em média aos 19 anos e meio para as mulheres e aos 21 para os homens. Nossa! Então, quando meus pais diziam vá para a cama mais cedo, eles estavam literalmente pedindo ao meu corpo para fazer algo que era biologicamente quase impossível. Basicamente, sim. Isso muda tudo. Muda completamente. E as consequências de ignorar essa biologia são graves. A privação de sono nos adolescentes é tão severa que muitos estudos mostram que eles exibem sinais de narcolepsia em sala de aula. Narcolepsia? Sim, no sentido de que se tiverem a menor oportunidade, como numa aula mais monótona, eles adormecem instantaneamente. Não é desinteresse, é exaustão fisiológica. E já existem provas de que mudar o sistema funciona, certo? Atrasar o horário da escola? Sim, e são provas muito fortes. O artigo cita um estudo em que o início das aulas foi adiado em só 1 hora. O resultado, a porcentagem de alunos que dormia às 8 horas recomendadas pulou de 35% para 50%. Uau! Só com 1 hora. E não foi só isso. Melhorou o desempenho acadêmico, a frequência, a motivação e até os hábitos alimentares. É a prova de que adaptar o relógio social ao biológico traz benefícios enormes e imediatos. Ok, tudo isso é fascinante. Mas o que está no comando desse relógio interno? De onde vem essa programação tão poderosa? A resposta está nos nossos genes. Existem literalmente genes do relógio. O centro de comando, o nosso relógio mestre, é uma pequena região no cérebro chamada núcleo supraquiasmático, ou NSQ. Certo? E o artigo explica o ciclo molecular de um jeito muito bonito. De forma simplificada, o DNA de um desses genes cria uma proteína. Ok. Conforme essa proteína se acumula na célula, ela chega num ponto em que bloqueia a sua própria produção. É como encher um balde que, ao ficar cheio, fecha a torneira. Entendi. E depois? Com o tempo, a proteína se degrada, o bloqueio desaparece e o ciclo recomeça. Esse ciclo de liga-desliga leva cerca de 24 horas. É incrível pensar que esse mecanismo está acontecendo agora, em trilhões de células no nosso corpo. O artigo tem uma frase poética sobre isso, não é? Tem, é perfeita. Uma única célula sabe quando você deveria estar dormindo e se importa com isso. Lindo. Mas esse relógio genético não funciona isolado no vácuo. Ele precisa ser ajustado todo dia. E é aí que entra o fator mais importante de todos: a luz. A luz. Ambas as fontes martelam nesse ponto. Como é que funciona esse ajuste? Esse processo se chama sincronização. Nosso relógio interno não dura exatamente 24 horas. Na maioria das pessoas, é um pouco mais longo. Ah, é? Sim. Por isso, ele precisa de uma pista externa todo dia para acertar com o relógio do planeta. E a luz, especialmente a luz da manhã, é a pista mais poderosa. E é aí que a vida moderna nos prega outra peça. Exatamente. O artigo traz uma estatística que devia fazer a gente parar para pensar. Um escritório que a gente considera bem iluminado tem em média uns 100 lux de intensidade luminosa. Ok, 100 lux. E lá fora? Lá fora, mesmo num dia cinzento e nublado, a intensidade é de cerca de 120 mil lux. Pera, repete isso. 100 dentro, 120 mil fora? A diferença é absurda, astronômica. Nossa. Significa que uma caminhada de 20 minutos na hora do almoço pode dar ao seu cérebro 30 vezes mais luz do que um dia inteiro no escritório. Essa privação de luz forte de dia é um dos principais motivos pelos quais nosso relógio se atrasa. Isso se conecta com o exemplo do vídeo sobre os fusos horários, né? Perfeitamente. O exemplo de Praga e Santiago de Compostela.
Ambas estão no mesmo fuso horário. Mas se o seu despertador toca às 6 da manhã em Praga, que fica a leste, o sol pode já estar nascendo, te dando aquele sinal de luz crucial. Certo. Agora, se o despertador toca às mesmas 6 em Santiago de Compostela, a oeste, você está acordando 1h30 antes do nascer do sol, na escuridão total. O relógio social é o mesmo. Mas o impacto biológico é completamente diferente. A geografia por si só já cria um jet lag social. Enorme. Ok, vamos recapitular para ver se a dimensão disso tudo ficou clara. A gente tem um ritmo biológico fundamental, gravado nos nossos genes e ajustado pela luz, que está em guerra aberta com os horários rígidos que a nossa sociedade criou. Esse conflito gera um jet lag social crônico, que não é só uma sensação de cansaço. Não mesmo. É um fator de estresse com consequências reais para a saúde, desde aumentar o risco de obesidade até triplicar a chance de alguém se tornar fumante. É isso. É a imagem completa. E a mensagem principal aqui não é dar uma desculpa para a preguiça, mas promover um reconhecimento de uma realidade biológica. Certo. Viver desalinhado com o nosso cronotipo é impor um estresse crônico ao corpo. Talvez o debate devesse mudar de como forçamos as pessoas a se adaptarem para como tornamos nossos sistemas mais flexíveis e inteligentes para se alinharem com a nossa biologia. Faz todo sentido. E para terminar, o artigo deixa uma ideia no ar, uma hipótese bem provocadora para a gente refletir. Ah, sim. Ele pergunta: por que tantos inovadores, empreendedores e criativos parecem ter cronotipos mais tardios? A teoria que ele sugere é fascinante. A ideia é que, como essas pessoas com cronotipos tardinhos tiveram muito mais dificuldade em se adaptar ao sistema escolar tradicional, Que é feito para os matutinos. claramente, elas foram forçadas desde muito cedo a encontrar as próprias estratégias para sobreviver e ter sucesso. Tiveram que ser mais criativas, mais resilientes, aprender a pensar fora da caixa. Porque a caixa nunca lhe serviu. Exatamente. É uma conexão muito interessante entre biologia, o desafio da não adaptação e o surgimento da inovação. Uma espécie de vantagem evolutiva que nasceu de uma desvantagem social. Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.